Olá, o assunto dessa videoaula é Interações intermoleculares, parte 3. Nesta videoaula, falaremos bastante sobre as interações intermoleculares e a relação que elas possuem com algumas propriedades físico-químicas das substâncias. Por exemplo, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Nessa figura, nós podemos observar os três estados da matéria: estado sólido, estado líquido e estado gasoso, as transformações da matéria, quando elas transitam entre esses três estados físicos. Por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, nós temos a fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a vaporização ou ebulição. E diretamente do sólido para o gasoso, nós temos a sublimação. E voltando aqui do gasoso para o líquido, nós temos a condensação. Do líquido para o sólido, a solidificação. E do gasoso direto para o sólido, a sublimação ou ressublimação. Bom, podemos observar aqui pela figura que, no sentido do sólido para o líquido para o gasoso, as partículas vão ficando mais distantes. Olha só, aqui elas estão mais unidas, mais próximas umas das outras. Aqui estão um pouquinho mais afastadas no estado líquido em relação ao gasoso, em relação ao líquido, no estado líquido em relação ao sólido. Então, quando eu saio do sólido e vou para o líquido, as partículas elas ficam um pouquinho mais distantes. E quando eu saio do líquido e vou para o gasoso, as partículas ficam ainda mais distantes. Então, quando eu caminho do sólido para o líquido para o gasoso, cada vez mais vai aumentando o distanciamento entre essas partículas. Tá? Isso é muito importante para a análise que nós vamos fazer de relação entre as interações intermoleculares e a temperatura de fusão e ebulição. Tá? Então, se eu desejo afastar essas partículas, eu preciso enfraquecer ou quebrar as interações que mantêm elas unidas. E aqui, no estado sólido, por exemplo, elas estão muito próximas. E aqui existe uma interação que mantém elas unidas. Se for uma substância molecular, o que mantém elas unidas ou é dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou é dipolo permanente, dipolo permanente, ou é ligação de hidrogênio, que são as interações intermoleculares que nós estamos estudando. E aí, quanto mais forte for essa interação, mais difícil vai ser para eu afastar elas. E aí eu vou ter que gastar mais energia para poder afastá-las. E aí eu vou ter o quê? Uma temperatura de fusão e ebulição maior, tá bem? E é isso que essa que é a relação que nós temos entre interações intermoleculares e temperatura de fusão e ebulição. Olha só, neste sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, quando eu vou do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso, neste sentido, há quebra ou enfraquecimento de interações intermoleculares. E para que eu promova a quebra ou o enfraquecimento, eu preciso absorver energia. Então, tem que haver um fornecimento externo de energia, ou seja, esquentar o sólido. E aí ele vai absorver essa energia, e essa energia que ele absorveu vai enfraquecer ou quebrar essas interações intermoleculares, conseguindo promover o afastamento. Só que depende da força dessa interação. Se a interação é muito forte, eu tenho que fornecer mais energia, esquentar mais, fornecer mais calor. E aí a temperatura de fusão ou ebulição vai ser maior. E se eu fizer o contrário, se eu voltar do gasoso para o líquido, para o sólido, eu tenho que formar as ligações que eu havia quebrado ou enfraquecido. E nesse caso, vai ser o inverso. Ao invés de absorver energia, eu vou ter que liberar energia. Correto? Então, nós concluímos que existe uma relação entre a interação intermolecular e a temperatura de fusão e ebulição. E essa relação está baseada principalmente em quê? Na força dessas interações, não é? Vamos falar mais detalhadamente sobre isso nesse próximo slide agora. Bom, como eu disse, a força das interações intermoleculares é que se relaciona diretamente com a temperatura de fusão e de ebulição das substâncias moleculares. Como que ela se relaciona diretamente?
Da seguinte forma: quanto maior a força das interações intermoleculares, maior será a temperatura de fusão e ebulição. E a força das interações intermoleculares segue aquela ordem que nós vamos comentar mais para frente aí. A interação de ligação de hidrogênio é mais forte que a de polo permanente, que é mais forte que a ligação de polo instantâneo, geralmente, tá? Nós vamos ver aqui dois casos onde nós podemos ver a lógica de como que aumenta essa força das interações intermoleculares, tá bom? Vamos ver esses dois casos aqui. Bom, o caso 1. Moléculas que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, porém possuem massas diferentes. Vamos ver o que acontece nesse caso. Nesse caso, quanto maior for a massa, maior será a força da interação do tipo de polo instantâneo de polo induzido e, consequentemente, maior será a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente colocar isso na prática. O exercício aqui. Coloque em ordem decrescente de temperatura de ebulição as seguintes substâncias. Então, imagine, né, que eu esteja perguntando qual dessas três aqui tem temperatura de fusão e ebulição maior. Né? Coloque em ordem decrescente. E justifique sua resposta. Então, eu tenho que analisar o quê? Eu tenho que analisar a massa. Por quê? Porque essas três moléculas apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular. É por isso que eu vou analisar a massa. Então, eu olho para as moléculas e vou ter que fazer o seguinte. E aí, essas moléculas têm o mesmo tipo de interação ou as interações são diferentes? Como que eu faço para saber isso? Como que eu faço? Pela polaridade, tá bom? Então, vamos lá. Iodo é uma molécula que só tem dois átomos do mesmo elemento. Então, se eu for desenhar a sua fórmula estrutural, eu vou ver que ela é uma molécula apolar. Toda molécula apolar, como nós já vimos nas videoaulas anteriores, moléculas apolares fazem apenas dipolo instantâneo de polo induzido. Então, o iodo está nessa situação. Agora, vamos para o gás carbônico. Gás carbônico, gente, também é apolar igual ao iodo. Como que eu vou saber disso? Eu vou ter que ir lá fazer o desenho da molécula de CO2. Colocar lá o átomo central, que é o carbono, colocar os dois oxigênios. Aí eu vou ver que a molécula é linear, vou ver lá os vetores polaridades, eu vou ver que não sobra o vetor resultante. Aí eu chego na conclusão que ela é uma molécula apolar, igual ao iodo. Então, as duas são apolares, as duas fazem qual tipo de interação? Forças de Van der Waals, né, forças de London ou de polo instantâneo de polo induzido. Só essa interação que elas fazem, as duas. Agora vamos para o CCl4, tetracloreto de carbono. É uma molécula tetraédrica que tem lá os 4 vetores polaridade para o sentido do cloro, só que na hora que eu for somar eles vão se anular todos. Então você vai ter que ir lá desenhar a molécula, colocar o átomo central, fazer a geometria dela, igual vocês já aprenderam em todas as videoaulas anteriores, tem que aplicar tudo isso. E você vai chegar na conclusão que ela é uma molécula apolar, igual ao CO2, igual ao I2. E aí você vai ver que todas essas três moléculas aqui, todas essas três, são apolares. Todas elas fazem a mesma interação intermolecular, o mesmo tipo, que é o quê? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Depois que você concluiu que elas fazem o mesmo tipo de interação, aí você vai falar, como é que eu vou saber qual delas tem a interação mais forte? Se todas elas têm a mesma interação, DI-DI. Bom, todas têm DI-DI, só que uma delas vai ter o DI-DI mais forte do que o DI-DI da outra. Como que eu vou saber qual que tem o DI-DI mais forte? Uai, através da massa. Quanto maior a massa, maior a força do dipolo instantâneo de dipolo induzido. Então, o tipo da atração é a mesma. Todo mundo é a mesma atração, dipolo instantâneo de dipolo induzido. Só que um é mais forte que o outro. Baseado no quê? Na massa. Então, para me chegar na resposta final, quem tem a temperatura de fusão e ebulição maior, eu vou ter que ir pela massa.
Então, eu tenho que ir aonde? Lá na tabela periódica e olhar a massa molar delas, tá bom? Então, qual que vai ser a resposta? A resposta é: a temperatura de fusão de ebulição do iodo será maior que a do tetracloreto de carbono, que será maior que a do dióxido de carbono, nessa ordem aqui. Qual que é a justificativa? A justificativa é a massa. Então, eu tenho que ir lá na tabela periódica, olhar a massa molar, e quando eu for lá, eu vou ver o seguinte: a massa molar do iodo é 254, que é maior que a do tetracloreto, que é 154, que é maior que a do CO2, 44. Então, o maior dos três é o do iodo, então se é maior dos três a massa, consequentemente a temperatura de fusão e ebulição também será maior. O segundo maior na massa é o tetracloreto, então ele também será o segundo maior na temperatura de fusão e ebulição. O terceiro maior é o CO2. Então, ele também será o terceiro maior, que na verdade é o menor aqui, né? 44 a massa, então será o menor também na temperatura de fusão e ebulição. Correto? Esse é o primeiro caso. Como é o segundo caso? O segundo caso é esse aqui, ó. Moléculas que apresentam massas bem diferentes, bem semelhantes, porém possuem interações intermoleculares diferentes. Nesse caso, a ordem de força das interações é a seguinte. Então, agora mudou um pouco. Agora, não é todas as moléculas com o mesmo tipo de interação, não. Agora, as moléculas têm massas parecidas, as massas são semelhantes, porém, cada uma delas vai fazer um tipo de interação diferente. Ok? E aí, qual que é a ordem da força das interações? A ordem é essa aqui, ó. A ligação de hidrogênio é a interação mais forte, depois a segunda mais forte é dipolo permanente, e depois a terceira mais forte é dipolo instantâneo, dipolo induzido. Vamos ver um exemplo? Exercício 2. Coloque em ordem decrescente de temperatura de ebulição as seguintes substâncias: HNO3, Cl2 e SO2. E justifique sua resposta. Então, se eu for olhar a massa dessas três na tabela periódica, eu vou ver que a massa é bem parecida, diferença pequena. Então, se a massa é parecida, eu não vou conseguir responder pela diferença da massa. Eu vou ir pela diferença de ligação. Uma delas faz ligação de hidrogênio. Se a ligação de hidrogênio é mais forte, a temperatura de ebulição será maior. Outra delas faz dipolo permanente, que será a segunda maior. E a outra só faz ligação de dipolo instantâneo de dipolo induzido, será a substância apolar. Então, qual que é a ordem, então? A ordem é essa aqui, ó. Ácido nítrico, temperatura de ebulição maior. Por quê? Porque ele faz ligação de hidrogênio, tem um H ligado no O. A segunda, SO2, porque é uma molécula angular polar, então ela faz de polo permanente. E a última é a Cl2, gás cloro. Então, olha só, justificativa. As interações intermoleculares são: ácido nítrico faz ligação de hidrogênio, que é a mais forte. O dióxido de enxofre faz dipolo permanente, é a segunda mais forte, por isso a temperatura de ebulição também é a segunda maior. E o gás cloro faz dipolo instantâneo, dipolo induzido. Só essa ligação que ele faz, que é a mais fraca. Então, por isso que a temperatura de fusão e ebulição dele é a menor. Tá bom? Como que eu sei que o dióxido de enxofre faz dipolo permanente? Eu tenho que fazer o desenho da molécula para ver a geometria e chegar na conclusão que ela é uma molécula polar. Tudo bem? Então, agora vamos fazer a relação entre as interações intermoleculares e a solubilidade das moléculas. Então, qual é a relação entre a interação intermolecular e a solubilidade das substâncias? De uma forma geral, a solubilidade das substâncias moleculares segue a seguinte regra: substâncias polares se dissolvem em solventes polares, e substâncias apolares se dissolvem em solventes apolares. Então, se eu quero saber se uma determinada substância dissolve em uma determinada outra substância, eu preciso saber se as duas são polares ou se as duas são apolares. Se as duas forem polares, ok, dissolve. Se as duas forem apolares, também. Agora, se uma for polar e outra for apolar, elas não dissolvem.
Basicamente é isso. Apesar de existirem algumas exceções, mas no geral é isso. Exemplo. Aqui eu tenho solvente polar, olha só, dipolos aqui, dissolvendo um soluto que também é polar, com cargas, ó, tá? Então, nesse caso aqui, é uma solubilização de uma substância iônica. Na solubilização, são estabelecidas interações entre partículas do soluto e do solvente. Por isso que precisa ser polar com polar e apolar com apolar, porque tem que ter interações entre coisas semelhantes. No exemplo acima, são interações do tipo íon-dipolo. Bom? Então, vamos fazer dois exemplos rápidos para a gente poder terminar essa videoaula aqui. Primeiro exemplo, exercício 3. Qual das seguintes substâncias, gás nitrogênio, monóxido de carbono ou amônia, qual dessas três apresenta maior solubilidade em água? Justifique sua resposta. Ora, como é que eu respondo essa pergunta? Água é uma substância o quê? Polar ou apolar? Água, gente, é polar. Basta eu desenhar a molécula H2O, eu vou ver que ela é uma molécula polar. Então, se ela é polar, quem vai dissolver bem na água? Qualquer coisa que for bastante polar também, igual a água. Então, eu tenho que olhar para essas três substâncias, analisar e ver quem for polar. Quanto mais polar a substância for, mais ela vai se dissolver na água. Então, qual é a resposta? Amônia. Qual que é a justificativa? A justificativa é: amônia é a substância mais polar dessas três. E além de ser a mais polar, é a única que estabelece ligações do tipo ligação de hidrogênio. Por quê? A água faz ligação de hidrogênio. Então, se eu dissolver alguma coisa que também faz ligação de hidrogênio, que é com a água, melhor ainda. Olha só, N2 é apolar. Então, apolar, péssimo, não dissolve bem na água. Apolar não dissolve bem no polar. Monóxido de carbono é polar. Então ele dissolve um pouco na água, mas ele é pouco polar. Ele faz DP-DP. Agora a amônia, ele é polar e muito polar, porque ela faz ligação de hidrogênio. Então por isso que ela é a resposta. OK? O último exercício é: qual das seguintes substâncias, brometo de hidrogênio, dióxido de carbono e ácido nítrico, apresenta maior solubilidade em tetracloreto de carbono, que é o CCl4? E justifique sua resposta. Agora a resposta é por outro caminho, né? Porque o CCl4 é um solvente apolar. É só eu olhar a molécula e eu vou ver que é uma molécula apolar. Então, eu vou ter que procurar desses três aqui, quem que for apolar, que vai dissolver melhor nesse solvente. Aí é o contrário do exercício anterior. O anterior eu procurei quem era o mais polar. Agora eu vou procurar o mais apolar. Tá bom? E o mais apolar é o CO2. Tá bom? Então, eu tenho que desenhar as três moléculas aqui e ver a polaridade delas. O único apolar é o CO2. Tá? O HBr é polar, só que ele é pouco polar e faz dipolo permanente e polo permanente. E o ácido nítrico é bastante polar, faz ligação de hidrogênio. Então, qual a justificativa? Justificativa: o CO2 é a substância mais apolar e é a única que estabelece apenas as interações do tipo forças de London. Os outros, além de fazer forças de London, fazem, como eu já falei, nesse caso DP-DP e nesse caso ligação de hidrogênio. Tudo bem? E é assim que nós analisamos a solubilidade e as interações intermoleculares juntos. Tudo bem? Dessa forma, terminamos essa nossa videoaula e eu agradeço a todos pela atenção.